Continuando então, vamos ver o exemplo, né? Então, exemplo, usando a definição de limite, provar que limite de... Esse nós já fizemos, né? Acabamos de fazer. Já fizemos. Voltei muito. Aqui. Proposição, já fez essa proposição. Proposição chama teorema do sanduíche. Exemplo. Vamos encontrar limite de x ao quadrado mais 3x mais 2 quando x tende a 2. Olha, 90% dos limites é só substituir. Então eu vou só colocar o 2 no lugar do x, vai ficar o quê? É 2 ao quadrado mais 3x mais 5. Então nós temos que limite de x ao quadrado mais 3x mais 5 quando x tende a 2 é igual. Aqui está usando as propriedades, mas não precisa, né? A não ser que peça para usar as propriedades. É a mesma coisa do que o limite do primeiro termo, mais o limite do segundo termo, mais o limite do terceiro termo. Aí vai ficar limite de x ao quadrado quando x tende a 2, mais limite de 3x quando x tende a 2, mais limite de 5 quando x tende a 2. Né? Que é igual, repetiu, não sei porquê. Ah, não, já sei por quê. Porque aqui é limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Aqui nós temos uma constante multiplicando a variável. Essa constante pode sair. Então é 3 limite de x quando x tende a 2. E aqui é limite de 5 quando x tende a 2. Agora calcular. Aqui, limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Basta colocar o 2 no lugar do x, fica 2 ao quadrado. Mais 3 vezes limite de x quando x tende a 2. Basta colocar o 2 no lugar do x, então vai ficar mais 3 vezes 2. Mais limite de 5 quando x tende a 2. Não tem x para colocar aqui, então continua 5, mais 5. 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 2 é 6, 4 com 6 é 10, 10 mais 5, 15. Então o limite de x ao quadrado mais 3x mais 5 quando x tende a 2 é 15. Exercício 1. Encontrar limite de x menos 5 sobre x ao cubo menos 7 quando x tende a 3. Tentem fazer aí, por favor. A solução, né? Então, aqui ele está usando as propriedades, mas no nosso caso a gente poderia substituir já direto, tá? Então isso aqui é igual a limite, né? O limite de x menos 5 quando x tende a 3, sobre limite de x ao cubo menos 7 quando x tende a 3. Que é igual limite de x menos 5 quando x tende a 3. Basta colocar o 3 no lugar do 5, então fica 3 menos 5. Limite de x ao cubo menos 7 quando x tende a 3. Basta colocar o 3 no lugar do x, então fica 3 ao cubo, 27. 27 menos 7. 3 menos 5 é menos 2. O que colocou aqui, cara? Que absurdo. Do livro, isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V. 3 menos 5 é menos 2. Ele colocou menos 1 aqui, mas é menos 2. 27 menos 7. Não, é que ele já colocou o resultado e já simplificou, desculpa. Então, 3 menos 5 é menos 2, 27 menos 7 é 20, então ficou menos 2 sobre 20. Aí ele já simplificou, né? Ficou menos 1 sobre 10. Exercício 2. Encontrar limite de raiz quadrada de x à quarta menos 4x mais 1 quando x tende a menos 2. Tentem fazer. Solução. Então, o limite de raiz quadrada de x à quarta menos 4x mais 1 quando x tende a menos 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada do limite de x à quarta menos 4x mais 1 quando x tende a menos 2, que é igual. Agora vamos aplicar o limite aqui. Então, no lugar do x vai entrar quem? Menos 2. Então, vai ficar menos 2 à quarta, menos 4 que multiplica menos 2, mais 1. Menos 2 à quarta é 16. 4 vezes 2 é 8. Então, vai ficar 16 mais 8, 24. 24 mais 1, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o limite de raiz quadrada de x à quarta menos 4x mais 1, quando x tende a menos 2, é 5. Exercício 3. Encontrar limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Tentem resolver aí. Estava muito fácil para ser verdade, né, pessoal? Veja bem. Se colocar só o 1 no lugar de x, vai ficar o quê? 1 ao quadrado, menos 1, 0.
1 menos 1, 0. Vai ficar 0 dividido por 0, não pode. E agora? Agora nós vamos ter que usar os nossos conhecimentos de pré-cálculo ou de ensino médio sobre fatoração, né? Lembrando que x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x menos 1 que multiplica x mais 1, né? Por quê? 1 eu posso falar que é 1 ao quadrado, né? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b que multiplicar a mais b. Então eu vou reescrever esse limite, né? Como eu sei que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é a mesma coisa que x menos 1 que multiplica x mais 1 sobre x menos 1. Isso aqui é um produto notável, né? E aí eu simplifico esse x menos 1 com esse x menos 1. O que sobrou para mim? X mais 1 é igual a x mais 1 para x diferente de 1, é lógico. Por isso que a gente está trabalhando com limite, pessoal. Veja bem, limite quer dizer o x está tendendo para 1, está pertinho do 1, mas o x não chega a 1. A gente substitui aqui para fazer cálculo, mas na verdade não é 1. Tá? Então, quando dá certinho, não tem indeterminação, beleza, é só substituir que a gente acha o valor. Deu indeterminação, aí deu problema, aí a gente vai ter que, primeiro passo, tentar fatorar. Nesse aqui, no primeiro passo, fatoramos, deu certo, aí ficou legal. Então, quando eu escrever limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1, é a mesma coisa que escrever limite de x mais 1 quando x tende a 1. Tá? Então, como no processo do limite, os valores de x considerados são próximos de 1, mas diferentes de 1. Temos, então, ó, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é a mesma coisa que limite de x menos 1, que multiplica x mais 1, sobre x menos 1. Acabei de explicar aqui por quê, produto notável. Simplifiquei x menos 1 com x menos 1, que é igual a limite de x mais 1, quando x tende a 1. Aí agora aqui é só substituir, 1 mais 1, 2, então limite é 2. Tá? Se quiserem ficar brincando, pega a calculadora e joga valores bem pequenininhos aqui perto de 1. Por exemplo, joga aí 0,9999 4 vezes, aqui e aqui. Vai dar um valor bem próximo de 2. Tá? É verdade. Exercício 4. Encontrar limite de x ao quadrado que multiplica módulo de seno de 1 sobre x quando x tende a 0. Tentem resolver isso aí. Ó, a solução, usando a proposição da página 28, ou seja, o teorema do sanduíche lá, lembra? Olha, vamos usar a proposição 3.5.3. Como todos os valores da função seno estão entre menos 1 e 1, temos que nós podemos concordar que seno de 1 sobre x, ele vai ser, como ele está entre menos 1 e 1, só que aqui nós pegamos, ele pegou a função módulo é só o positivo, né? Então vai ser mais ou menos 0 e maior ou igual a 0, mais ou menos, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, concorda? Então o valor do seno de 1 sobre x, módulo do valor do seno de 1 sobre x, sempre vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Para qualquer x diferente de zero. Por que para qualquer x diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, então eu não posso colocar zero aqui. Multiplicando a desigualdade por x ao quadrado, por que eu multipliquei por x ao quadrado? Porque eu quero saber qual é o limite de x ao quadrado vezes esse módulo. Por isso que eu multipliquei. Então, multipliquei por x, multiplicando a desigualdade por x ao quadrado, então vai ficar, vou multiplicar aqui, aqui e aqui. Para manter a desigualdade, eu tenho que multiplicar os três termos. Quanto que fica 0 vezes x ao quadrado? É 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Quanto que fica x ao quadrado vezes módulo de seno de 1 sobre x? É x ao quadrado que multiplica módulo de seno de 1 sobre x. Quanto que é x ao quadrado vezes 1? É x ao quadrado. Né? Agora, como o limite de 0 quando x tende a 0 é igual a 0, né? Se calcular limite aqui, vamos calcular o limite nas extremidades. Quanto que está calcular o limite de 0? Limite de 0 quando x tende a 0 é 0. Né? E qual que é o limite de x ao quadrado quando x tende a 0? Por que eu estou calculando esses limites? Porque esse é o limite que eu quero calcular. Eu quero calcular o limite dessa expressão, que ó, coincidentemente é essa expressão do meio, coincidentemente entre aspas, né? Que nós fizemos como chama?
Usamos táticas algébricas para chegar aqui. Eu quero calcular isso aqui. Então, o x é tendendo a zero. Então, aqui, ó, vou calcular limite aqui e limite aqui. Se os dois limites forem iguais, como ele é menor ou igual a esse e maior ou igual a esse, é lógico que o limite do meio tem que ser igual. Já vimos aqui que limite de zero quando x tende a zero é zero. E já vimos aqui também que limite de x ao quadrado quando x tende a zero também é zero. Zero ao quadrado é zero. Então, podemos concluir pela proposição 3.5.3, ou o famoso teorema do sanduíche, nós podemos afirmar que limite de x ao quadrado, quando multiplica módulo de seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é zero. Por que eu sei? Porque esse limite, essa função, eu sei que ela é menor ou igual a x ao quadrado, e essa função eu sei que ela é maior ou igual a zero. Então, se os limites das extremidades são iguais, o limite da função do meio tem que ser igual também. Exercício 6. Seja a função definida pelo gráfico. Tá? Não sei qual função que é, mas o gráfico dela é essa daqui. Intuitivamente, encontre se existir. Tá? Aí tentem resolver esses limites aí. Intuitivamente, quer dizer, olha no gráfico e calcula. Vamos lá, ó, esse é o gráfico. Letra A, eu quero saber o limite de f de x, o limite que é representado por essa função, quando x tende a 3 menos. O que significa x tender a 3 menos? X é um valor bem próximo de 3, mas ele é menor que 3. Então, x é um valor bem próximo de 3, mas ele é menor que 3. Está aqui. Qual que é o valor dessa função? Menos 1. Correto? Então, eu sei que limite... Opa! 3 aqui está errado, né? Aqui teria que ser menos 1. 3 menos é aqui, ó, menos 1. Depois eu corrijo no PowerPoint para vocês. Então, limite de f de x, quando x tende a 3 menos, ó, 3 menos está aqui, ó, bem antes, antes do 3. Ele vale menos 1. Vamos calcular agora o limite quando x tende a 3 mais, né? Limite de f de x quando ele tende a 3 mais. O que significa isso? O meu x, está bem pertinho do 3, mas ele é um pouquinho maior que o 3. Então, ele está bem pertinho do 3, mas ele é um pouquinho maior. Opa, um pouquinho maior, então é 3. Então, limite de f de x quando x tende a 3 mais é 3. Tá? Isso que é calcular intuitivamente, olhar pelo gráfico. Olha, a letra C ele está perguntando qual que é o limite de 3, né? f de x quando tende a 3, não é isso? Letra C, aqui, ó. Calcule o limite de f de x quando x tende a 3. Né? 3 menos 3 mais são os limites laterais. E o limite realmente é quando ele tende a só 3. Então ele está perguntando agora na letra C. Qual é o limite de f de x quando x tende a 3? Olha, como o limite de f de x quando ele tende a 3 menos é diferente do limite de f de x quando ele tende a 3 mais, isso implica que não existe o limite de f de x quando x tende a 3. Tá? Tá vendo? Quando ele fica bem pertinho do 3, mas por valores menores que 3, o valor dele é menos 1. Mas quando ele fica bem pertinho do 3 e o valor... mas por valores maiores que 3, o valor do y é 3. Então, não existe um limite. D. Ele está perguntando qual é o limite de f de x quando x tende a menos infinito. X está aqui, ó, menos infinito está lá para baixo. Aqui é uma função constante, né? Então, qualquer valor que eu pegar aqui, ó, menor que 3, qual é o valor da função? Qual é o valor do y? Mais uma vez, perguntar qual é o valor da função, é a mesma coisa perguntar qual é o valor de y. Menos 1. Pessoal, está dando 15 minutos, eu vou ter que parar o vídeo, porque senão o Google não aceita vídeo grande. Já que eu volto na letra D, tá?